continuando o que nós estávamos vendo no vídeo anterior, nós vamos entrar agora na parte de comprimento de ondas e frequência. Então, nós vimos que existem 3 tipos de ondas, nosso foco serão as ondas mecânicas. As ondas elas se classificam em ondas transversais e ondas longitudinais. E além disso, todas as ondas elas são chamadas de ondas progressivas, tá? Quando elas se propagam de um lugar para o outro, né? Como as ondas de uma corda, por exemplo. Uma coisa importante de lembrar é que o que se propaga não é o meio material, certo? A gente não tem propagação da corda. A corda, ela permanece no mesmo lugar. O que muda é a onda que está andando sobre a corda, digamos assim, certo? Então, uma coisa bem importante de lembrar. A onda, antes de continuar, a onda que se propaga, no caso, é a onda que se propaga, certo? E não o meio material, né? A corda, o ar, enfim. Nós fizemos uma onda no meio material, mas o meio material não se propaga. Quem se propaga é a onda, certo? E não o meio material na qual a onda se move. Isso é muito importante para lembrar, tá? O que se propaga é a onda e não o meio material na qual ela se move, certo? Bom, então vamos lá. Para nós entendermos o que é comprimento de onda, o que é frequência, alguns conceitos até você já tem, nós precisamos encontrar uma forma para descrever perfeitamente uma onda em uma corda, certo? Nós precisamos encontrar uma função que forneça a forma da nossa onda, certo? Então, a gente sabe que a nossa onda, tá? Ela vai ter uma altura, tá? Uma altura nela, porque assim, ó, imagine o seguinte, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. A nossa onda, ela se propaga ao longo dos dois eixos, porque ela tem uma amplitude e, ao mesmo tempo, ela tem uma propagação horizontal. Então, eu tenho esse movimento aqui. Então, a gente precisa encontrar uma forma, tá? De descrever essa função, que essa função y, que a gente vai chamar, ela vai se movimentar, certo? Ela vai se movimentar a gente precisa de uma função que tenha uma relação com a posição e o tempo, certo? Porque essa minha função, y não representa, é simplesmente função. O nosso y, além da nós precisamos encontrar uma função que ela tenha o deslocamento dela vertical e também a posição dela ao longo do tempo, certo? Então, a gente precisa encontrar uma função desse tipo aqui. O que é o y? É o deslocamento transversal, certo? O y é o deslocamento transversal dessa onda. Esse h é simplesmente a função, né? E x é a posição e t é o tempo. Então, a gente precisa encontrar uma função que relacione o deslocamento transversal com a posição dela horizontal no decorrer do tempo. É isso que a gente precisa encontrar, certo? Então, como nós já vimos, nós podemos usar qualquer função senoidal, porque a onda ela tem uma forma senoidal. Então, pode ser a função seno ou a função cosseno. Nós vamos utilizar a função seno, certo? Então, as funções seno e cosseno, elas têm forma senoidal. Assim como nas oscilações, nós também temos aqui que as funções seno e cosseno vão descrever o nosso movimento, tá? Então, a gente precisa encontrar uma função, como eu falei, uma função seno ou cosseno, mas nós vamos adotar as funções seno, certo? A função que descreve a forma de uma onda, ela é dada por y
tá? Esse y vai depender da posição e também do tempo. Ele vai ser igual ao y máximo, tá? Que nós vamos chamar isso aqui daqui a pouco de amplitude, vezes seno de kx menos w vezes t. Essa é a função que vai descrever a forma da onda. É uma função que é da posição e do tempo, porque para cada tempo e para cada posição eu vou ter um determinado deslocamento transversal. Porque, por exemplo, em x0 eu vou estar com deslocamento mínimo. Em x, digamos, 1, eu vou estar no deslocamento máximo em relação ao eixo y. Em 2 eu vou estar novamente em y0, depois eu posso estar em y menos 1, digamos, né, aqui só para falar, em 0, em y1, menos 1, enfim. Para cada instante e posição, eu vou ter um determinado deslocamento transversal. O que seria esse YM? Esse YM nós chamamos de amplitude, que é o máximo deslocamento dele em relação ao ponto de origem. Esse ponto de origem é y igual a 0, tá? Então, a amplitude é o máximo deslocamento dele, tanto como a gente trabalha em módulo, pode ser positivo ou negativo, mas é o máximo deslocamento em relação à origem. O K nós vamos chamar de número de onda. Lembre-se que esse K aqui não é constante elástica mais, tá? Esse nosso X será a posição que ela vai estar. O W, se vocês se lembram lá de oscilações, é a frequência angular e T é o tempo. Então, essa vai ser a nossa função que vai descrever o movimento das ondas, tá? O deslocamento transversal, que depende da posição e o tempo, é igual à amplitude, que é o deslocamento máximo em relação à origem, seno de kx menos wt. O que seria esse k? É o número de onda, o x é a posição, o w é a frequência angular e o t, o tempo. Essa parte, digamos aqui, ó, essa parte seno aqui, não sei o que eu quero representar aqui, nós chamamos isso aqui de termo oscilatório, certo? Que é o que vai mudar essa parte aqui. Essa aqui vai ser sempre a mesma que a amplitude, e isso aqui vai ser o nosso termo oscilatório, certo? Então, essa vai ser a função que vai descrever o nosso movimento. Bom, o que eu quero que vocês observem aqui? Vou colocar um desenho aqui do livro para vocês entenderem melhor, tá? Se vocês estão observando esse desenho, tá? O que acontece aqui? Eu vou mostrar 5 instantes do movimento de uma onda, certo? Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, aqui nós temos a amplitude. O YM aqui é a amplitude. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco aqui. Não consigo. Consigo. Ó. Dei uma aproximada aqui para vocês entenderem, tá? Então, eu vou mostrar um movimento aqui de instante em instante para vocês entenderem. Esse ponto laranja aqui, tá? Nós vamos pegar como ponto fixo, certo? Ao longo aqui do eixo Y. Como vocês sabem, não é a corda que se move, né? Então, se não é a corda que se move, eu vou estar só olhando esse ponto aqui. Então, aqui eu tenho o YM, aqui eu tenho a posição dele no decorrer do tempo, porque ele está se movimentando com uma velocidade v. O que acontece aqui, ó? A seta que se move para a direita juntamente com a forma da onda, essa daqui, tá? Aqui é a seta laranja, a gente está mostrando a onda, certo? Como vocês podem observar aqui. O que acontece?
A gente vai acompanhar o movimento da corda em x igual a zero, que está pintado de vermelho aqui. Quando x é igual a zero, tá? Aqui é y0, x0. Quando x é igual a zero, no primeiro instante o elemento também está em y igual a zero. Digamos que parte daqui. Então, em x igual a zero, o y também é zero. No instante seguinte, tá? Que vai ser a letra B aqui, a corda, ela vai estar no instante seguinte, que pode ser x1, 2, enfim, tá? No instante seguinte, o elemento da corda, ele tá possivelmente no deslocamento mais baixo, que é aqui. Se ele tá no deslocamento mais baixo, nós vamos dizer que é o máximo dele negativo, que a gente vai chamar de vale. No instante seguinte, ele volta para y igual a zero, certo? Então, ele tá subindo aqui, ó. Ele estava em x igual a zero, foi para o máximo dele negativo, no outro instante ele voltou para y igual a zero. Em seguida, ele está no y máximo, que a gente vai chamar de pico ou de crista, certo? Então, observem, ele estava em y igual a zero, depois ele foi para o deslocamento máximo dele negativo, voltou para y igual a zero, está no pico máximo dele positivo e depois voltou para y igual a zero. Observem que para ele ir e voltar para a mesma posição, nós completamos uma onda, certo? Nós completamos um comprimento de onda. Observe o seguinte, ele saiu desse... Se eu pegar esse ponto aqui, essa corda aqui ela vai fazer um movimento. Quando ela começar nesse ponto aqui, ela vai repetir o movimento dela. Então, imagine esse ponto laranja acontece a mesma coisa. Ele saiu desse ponto aqui. Observem que a partir do momento que ele volta a se repetir, que quando ele vai voltar a se repetir, se ele saiu daqui, ele vai voltar a se repetir aqui. Exatamente, ele saiu daqui, voltou a se repetir aqui, eu completei um comprimento de onda, ou seja, eu completei um movimento, certo? A gente pode observar que ele tem quatro instantes, digamos assim, após ele sair. Ó, ele saiu daqui, ele teve 1, 2, 3, 4, e no quinto instante, que seria 4 movimentos depois, ele chegou novamente no ponto dele de origem, certo? A mesma coisa aqui, ó, ele saiu daqui, ó, observem, ele saiu daqui e ele vai chegar aqui. Daqui para cá ele voltou a repetir, certo? É quando a onda começa a repetir. Quando ela começa a repetir, ela fez um comprimento de onda. Quando ela volta a repetir a posição dela inicial, a gente diz que ela fez um comprimento de onda, certo? Bom, o que acontece aqui? Ela se deslocou entre o máximo dela positivo e o máximo dela negativo. O máximo dela positivo nós chamamos de crista, tá? Ou pico. E o mínimo negativo nós chamamos de vale, certo? Ou ventre também, mas é sempre a crista ou o pico e o vale, tá? O vale é o máximo deslocamento dela negativo, certo? Vou voltar aqui para facilitar. Bom, o que acontece aqui, ó? Vou pegar o desenho aqui para vocês, tá? Então, a gente tinha aqui o eixo X e o eixo Y, tá? X e Y. Quando ela estava em x igual a zero, tá? Ela estava em y igual a zero. Um instante depois, que eu não sei qual é o tempo, eu posso dizer que ela vai estar no y máximo. Depois, ela vai voltar para y igual a zero. Depois, ela vai para o y mínimo e depois ela volta para y igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, 4 intervalos de tempo. Digamos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Nós temos 1, 2, 3, 4. Se nós imaginarmos uma circunferência, nós temos aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Então, nós podemos dizer que aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, tá? Que é 180 graus, exatamente 180 graus.
3π sobre 2, 2π. Então, uma oscilação completa, ela é 2π, certo? Porque a gente pode comparar isso daqui com essa situação aqui. Então, quando ela volta a repetir, que é daqui até aqui, nós dizemos que essa repetição que ela vai começar a repetir, nós chamamos de comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Quando ela começa a se repetir, nós temos um comprimento de onda, tá? Mas o que acontece? O que é a amplitude? A amplitude é o máximo deslocamento dela em relação à origem. Então, isso aqui seria a amplitude máxima e aqui seria a amplitude mínima. Como nós trabalhamos em módulo, a amplitude ela tem sempre o mesmo valor. Então, é o máximo deslocamento dela, tanto no positivo quanto no negativo, em relação à horizontal. Então, aqui nós dizemos que nós temos a crista, né, ou o pico, e aqui nós temos o vale. Mas é o máximo deslocamento dela em relação à origem. Lembrem-se que ela sempre tende a voltar para a origem, né? Então, ela sempre passa pela origem o movimento aqui, certo? Bom, o que acontece? A amplitude, então, é o YM, que é o máximo deslocamento transversal dela em relação à origem. Essa é a amplitude, e a amplitude ela é dada em metros. O que é a fase? A fase nada mais é que essa relação Kx menos Wt. Isso aqui é o que a gente chama de fase. Essa relação aqui, que é o seno, né? O seno de Kx menos Wt, nós chamamos de fase. Lembrem-se uma coisa, que todos os valores, igual lá das oscilações, sempre vão variar entre mais 1 e menos 1, porque são funções senoidais. Funções senoidais, todos os valores de seno e cosseno variam de menos 1 a mais 1, tá? Então, esses nossos valores vai sempre variar de menos 1 para mais 1. O que acontece aqui? Quando ela tá no máximo extremo dela positivo, certo? O máximo extremo dela positivo vai ser o mais 1. E o mínimo extremo, né? E o máximo extremo negativo vai ser o menos 1. Certo? Então, ela vai estar sempre oscilando entre mais ou menos 1, os valores dessa fase aqui, tá? Então, o que significa o menos 1? O menos 1 significa que ela passou pelo vale, e o mais 1 significa que ela passou pela crista ou pico, tá? O menos 1 é o máximo deslocamento dela negativo, que ela passou pelo vale, e o mais 1 seria o máximo deslocamento dela positivo. Não significa que o y é mais ou menos 1, não é isso que significa. Significa que os valores da fase, porque todos os valores de seno e cosseno variam entre mais 1 e menos 1. É isso que significa, tá? Não é que o y vai ser mais ou menos 1. Não, essa fase aqui vai ser sempre mais ou menos 1, tá? Bom, então a gente já viu o que é amplitude. Essa aqui é a fase. Quando falar em fase, é essa parte da função aqui, né? Então, só vou mostrar pra vocês aqui, botar a função aqui, né? Pra lembrar. É o YE máximo, seno de Kx menos Wt, tá? Então, essa aqui é a amplitude, essa aqui é a fase do meu movimento, Kx menos Wt. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância paralela, né, à direção de propagação entre repetições da forma da onda. Então, é a distância entre repetições, podemos dizer assim, entre repetições da onda. Por que é a distância entre repetições? Porque ela estava aqui. Aqui ela vai voltar a repetir essa função aqui, tá? Aqui ela vai repetir a forma dessa onda. Quando ela começa a repetir, nós temos um comprimento de onda, que também é dado em metros, certo? Isso é o comprimento de onda. Bom, o que seria o número da onda, que seria esse K? Nós sabemos que a onda, ela começa a se repetir depois de 2π, certo?
porque ela vai fazer, como eu falei para vocês, 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π. Ela volta a se repetir depois de 2π, porque depois que ela fez uma oscilação, um movimento completo. Então, nós podemos dizer que o K, ele é 2π, porque é o número de onda, 2π dividido pelo comprimento de onda. Lembre-se que esse K aqui não é constante elástica. Esse K aqui nós vamos chamar de número de onda. Como ela volta a se repetir a cada 2π, nós podemos dizer que a unidade de K é radiano por metro, tá? Então, é o número de onda, esse K. Não é constante elástica da módula, não pode confundir, tá? Então, significa o quê? Que nesse caso aqui, eu tenho 1/4 de onda, certo? Aqui eu tenho meia onda, né? Ou então 1/2 da onda. Aqui eu tenho 3/2 de onda e aqui eu tenho uma onda completa, tá? Então, no quinto instante, digamos assim, né? No quinto instante é que eu vou ter um comprimento de onda completo. Se eu contar 0, né? Então, aqui o primeiro movimento que a gente tem 0, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Em 0 aqui, né? Eu tenho 1 instante, 2, 3, 4, 5. Então, a partir do quinto instante, né? Do quinto movimento é que eu vou ter uma onda completa, certo? Então, esse K seria o número de onda. Nós vamos ver os conceitos agora de frequência angular, período e frequência. Na verdade, poderia ser ao contrário aqui, mas tanto faz, tá? Na nossa onda, vocês já viram aqui, né? Essa daqui é a função. A função senoidal, que descreve o movimento de qualquer onda, é igual à amplitude vezes o seno do número de onda vezes a posição, menos W vezes T, sendo que esse W é a frequência angular, o K é o número de onda, X a posição e T o tempo, tá? Então, nós já vimos que o comprimento de onda é a distância entre as repetições da forma da onda. Quando ela volta a se repetir, a gente tem o comprimento de onda, e para ela completar uma onda, fazer uma forma completa, ela percorre 2π. Então, nós chegamos que o número de onda, K, é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda, tá? E a unidade disso é radianos por metro. Agora, nós vamos ver os conceitos de frequência angular, frequência e período, que vai ficar para o próximo vídeo.